nos entregamos, Senhor, nas Tuas mãos. Que Tu possa, Deus, nessa noite nos abençoar, por intermédio do Teu poder, da Tua graça, da Tua palavra, a palavra viva que desceu do céu e que se fez carne no meio de nós. Ó Senhor, nos abençoa, seja conosco, habita, Deus, em meio aos nossos louvores. É assim que nós oramos, cantamos e também agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Nós vamos nessa noite entregar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, o Todo-Poderoso Deus, que tem nos amado, que tem nos abençoado e que tem cuidado de nós. Todo louvor e toda glória sejam dados ao nosso Deus. Amém. Amém. E assim como o pastor disse, esse nome, essa pessoa, essa palavra que se fez carne é Jesus, o nome todo-poderoso, o nome sobre todo nome, o nome que é capaz de curar os feridos, de levantar os mortos. Esse Jesus, é nele que nós cremos. E se você está em dificuldade, se nesse período de quarentena você está sentindo dificuldades, você está se sentindo ansioso, você está se sentindo triste, clame por este nome. Peça a Jesus, clame pelo nome de Jesus, porque se Ele é capaz de ressuscitar os mortos, imagina o que Ele pode fazer com a sua ansiedade, imagina o que Ele pode fazer com a sua tristeza, Ele pode transformar em alegria. Então vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do nosso Jesus. Clame a Ele, esteja nesse momento clamando por esse nome poderoso, sublime, bendito. Continue em adoração aí na sua casa, convide a sua família para continuar adorando o nome de Jesus. De Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. E nós estamos falando de Jesus, da Trindade, de Deus, Jesus, o Espírito Santo. E esse Jesus, assim como Deus, foi quem criou esse universo, foi quem criou todas as belezas que nós podemos ver, foi quem criou você e a mim com esse corpo perfeito que respira. São
é o poderoso Senhor. E nós estamos vivendo dias muito difíceis e nós precisamos trazer à memória o que nos traz esperança. Então, quando você se sentir triste, deprimido, chateado, falando, poxa, eu preciso sair, eu estou em grandes dificuldades financeiras, lembre do Deus a quem você serve. Grandes são as obras que o Senhor fez, grandes são tudo que o Senhor fez, e todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos continuar louvando, engrandecendo, e traga à sua memória agora coisas boas, esperanças, tudo que o Senhor já fez por você. Eu creio que o Senhor já fez muito pela minha vida, pela sua vida, pela vida da nossa igreja. Então comece a trazer nessa música, enquanto você vai louvando aí no seu lar, comece a trazer na sua memória tudo que o Senhor já fez de bom por você, tudo que Ele já fez de bom na sua família. Vamos glorificando ao nome do nosso Deus e lembrando como Ele é grande, como Ele é majestoso. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluias. E ainda entendendo que nós podemos glorificar ao nosso Deus e clamar por Ele, pelo nome de Jesus, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldades, nos momentos onde que nós não vemos para onde ir, o que fazer, nós precisamos compreender que Deus é Deus. Eu tenho orado, e creio que vocês também têm orado, para que esse vírus, essa praga se vá o mais rápido possível,
Mas Deus é Deus, se a doença vier, Deus é Deus, se eu for curado, glória a Deus, se eu também não for, continua sendo Deus, não faz diferença e ainda deve ser louvado e ainda merece todo louvor e toda adoração. Então, vamos continuar louvando e clamando e pedindo a Ele que mesmo quando a resposta for não, quando for que a gente não deve cumprir, que não for o que nós estamos clamando, que Ele continue nos dando paz e principalmente que Ele coloque em nosso coração os sonhos dEle, porque como diz a palavra, se a gente pedir o que Ele quer fazer por nós, Ele fará. Então vamos começar a pedir que Ele coloque em nós os sonhos dEle, para que se cumpra, para que nós possamos saber pedir, porque se nós soubermos pedir, seremos atendidos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não há dúvida, Ele é. Mas o que houver, sempre será Mas o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias, que possamos sonhar os sonhos do Senhor. E quando o dia mau vier,
quando a dificuldade chegar, se ela já chegou, que possamos clamar pelo nome de Jesus e possamos clamar aquilo que Ele nos coloca em nosso coração, para que possamos ser atendidos. Aleluias, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque mesmo em momento de dificuldades, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado um tempo de aprendizado. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito realmente nas nossas vidas. Louvado seja o seu nome, Jesus. Amém. Desde que os filhos de Deus se entendem como povo, eles foram convidados assim pelo Senhor a honrarem, a adorarem, a louvarem ao nome dEle por meio de tudo aquilo que são e também por meio de tudo aquilo que têm. Por isso, desde sempre é que o povo de Deus sempre honrou a Deus por meio das suas primícias, dos seus dízimos, das suas ofertas, da sua entrega. E nesse tempo não é diferente. Nós ainda vamos continuar louvando a Deus, ainda que não estejamos juntos fisicamente, mas a palavra de Deus continua sendo pregada, a missão do reino de Deus, ela continua sendo realizada, e nós, povo de Deus, continuamos honrando aquele que tem alimentado a nossa casa, que tem alimentado cada um de nós e que tem honrado as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós vamos nesta noite ainda separar esse tempo para honrar a Deus por meio daquilo que Ele tem nos dado, por meio do alimento que Ele tem trazido à nossa mesa, por meio dos recursos que Ele tem levado às nossas mãos. E nós vamos mais uma vez entregar a Ele o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa contribuição para a glória do nome dEle. Amém e amém. Amém. Eu quero ainda nessa noite convidar você à leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 28 em diante. Lucas, capítulo 19, versículo 28, e diz assim a palavra de Deus: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia fronteira, e ali ao entrares, acharão preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltem-no e tragam-no para mim. E se alguém vos perguntar por que o soltais, responderão assim: porque o Senhor precisa dele. E indo aqueles que foram mandados, acharam segundo havia lhes dito Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o estão soltando? E responderam: porque o Senhor precisa dele. E então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que haviam visto, e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória
nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, ele chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Palavra de Deus. Amém, amém. Eu quero convidar você ainda a uma palavra de oração e por isso nós vamos fechar os nossos olhos. Amado Deus, a Tua palavra é santa, a Tua presença é santa, a Tua casa é santa e o Teu povo também clama para que nós possamos ser santos aos Teus olhos. Assim, Deus, é por isso que depois de ler a Tua palavra, nós abrimos a Ti o nosso coração. É por isso, Senhor, que nós clamamos nesse momento, para que o Teu Espírito Santo venha, Deus, ministrar sobre cada vida e sobre cada coração nessa noite. Fala, Deus, ao Teu povo, é a oração que fazemos, é assim que clamamos e é assim que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, ele é comumente chamado de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Acontece que, aos olhos humanos, diante daquilo que nós estamos acostumados a chamar de triunfal, de majestoso, de soberano, essa entrada de Jesus, ela não tem absolutamente nada de triunfal. Nos diz o texto que Jesus, se aproximando da entrada da cidade, da capital de Israel, a grande Jerusalém, a cidade do rei, a cidade que foi sonhada por Davi, edificada por Salomão, e que foi consagrada a Deus como cidade santa, a cidade onde foi construído o primeiro templo, o templo de Jerusalém. Quando Jesus chega à entrada da cidade de Jerusalém, ele olha aos seus discípulos e pedem para que eles lhe tragam um pequeno jumentinho, filho de uma jumenta que nunca havia sido montado. A expectativa do povo judeu a respeito da vinda messiânica, a expectativa do povo de Deus acerca do anunciado e prometido Messias desde a fundação do mundo, era que ele viesse realmente em glória, em majestade, que viesse com um grande exército e que liderasse Israel como haviam liderado Davi e Salomão. Período em que o reino de Israel mais se expandiu, mais cresceu, mais se enriqueceu, em que o povo foi mais feliz, em que a nação foi mais próspera, e assim, depois de um grande período de declínio, por causa da idolatria do povo, como nos conta o Antigo Testamento, diz a Bíblia Sagrada que a expectativa do povo a respeito do Messias, ela começa a se voltar para que o Messias ele fosse igual era Davi, que governasse com prosperidade, que vencesse os inimigos da guerra, que liderasse um exército à batalha e que saísse vitorioso dessa batalha. Era a expectativa que tinham sobre o Messias. Por isso é também que quando esperavam que o Messias adentrasse a grande cidade de Jerusalém, se esperava de fato que ele viesse cheio de majestade, em uma grande carruagem, confortável, uma carruagem armada, puxada por pelo menos 4, 6 ou 8 cavalos, e que viesse com grande força, liderando um grande exército, para finalmente expulsar o exército romano que tanto oprimia o povo de Israel. Israel aqui já passa por longos séculos de opressão e de domínio debaixo do comando de outros impérios. Em primeiro lugar veio o Império Babilônico, em segundo lugar os Medo-Persas,
em terceiro lugar o Império Grego e finalmente o Império Romano. Então o sentimento de Israel é de quem não aguenta mais tamanha opressão, de quem não aguenta mais viver sob jugo de opressão, de escravidão, de quem não aguenta mais viver com escassez de alimentos e de escassez de pão na sua casa. Por isso é que se cresce essa expectativa de que o Messias viria para libertar Israel de todo esse domínio político, de todo esse domínio imperial. Mas Jesus, ele vem na contramão de todas essas expectativas. Jesus, ele vem anunciando e dizendo que o reino dele não é desse mundo, que as expectativas que pairavam sobre o Messias, elas estavam equivocadas, que o Messias ele viria não para derrotar o Império Romano, mas que ele viria para derrotar o mal, que ele viria não para derrotar César, mas que ele viria para derrotar o diabo, que ele viria não para exterminar o jugo de escravidão, mas que ele viria para aniquilar a morte, para trazer vida àqueles que crescem no seu santo nome. Por isso é que o reino de Jesus, ele não é desse mundo. O reino de Jesus, ele não é político. O reino de Jesus não é geográfico. O reino de Jesus é o reino dos céus. O reino de Jesus é o reino de Deus. E no anúncio desse reino, na sua entrada e na sua aclamação como rei, Jesus ele inverte a lógica daquilo que estava na expectativa do coração do povo e daquilo que mesmo nós hoje, mais de 2000 anos depois, estamos acostumados a chamar de triunfal. Se fôssemos olhar aos nossos olhos, nós esperaríamos também talvez um Messias que viesse com uma grande coroa na sua cabeça, com um grande manto real nas suas costas, e que viesse em uma carruagem de ouro, viesse adornado com muitas riquezas, mas Jesus ele vem montado em um pequeno jumentinho, aclamado pelo povo simples e pobre, que nada tinha nas mãos, além das suas vestes e além dos ramos que encontraram para cortar no meio do caminho. E é esse povo que vem diante da caminhada de Jesus, jogando tudo aquilo que tem ao alcance das suas mãos e declarando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Os outros evangelhos dizem que o povo que entronizava Jesus naquele momento declaravam ainda: Hosana ao Rei, Hosana ao que vem em nome do Senhor. A expressão Hosana ela é um grito de esperança, é um grito de quem já desistiu de encontrar nas possibilidades humanas a sua realização, a sua felicidade ou a sua alegria. É o grito de quem já desistiu de encontrar na política, nos esforços humanos, nos sistemas mundanos, toda tentativa de felicidade plena e de alegria abundante. É o grito de quem olha para Deus e diz: só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos trazer verdadeira alegria. Só o Senhor pode verdadeiramente ministrar felicidade sobre o nosso coração. Só o Senhor pode verdadeiramente sustentar o seu povo. Só o Senhor é que pode fazer grandes coisas no meio daqueles e daquelas que o buscam. Mas nos diz o Evangelho que no meio de toda essa aclamação, de toda essa entrada de Jesus, estavam ali presentes também os fariseus. E olhavam para Jesus dizendo: Mestre, repreenda os teus discípulos. É uma grande blasfêmia que os teus discípulos olhem para o Senhor e o entronizem como rei. É uma grande ousadia que essas pessoas olhem para o Senhor e o identifiquem como o Messias que deveria vir ao mundo. E diziam os fariseus com essas palavras o seguinte: Jesus, você sabe que não é o Messias, cala esse povo. Jesus, você sabe que não é o Cristo, cessa essa palhaçada. E Jesus, olhando para os fariseus, ele diz o seguinte: eu asseguro a vocês que se essas pessoas se calarem, as próprias pedras, elas clamarão.
A entrada de Jesus em cima de um jumentinho, a entrada de Jesus abrindo mão de toda a majestade humana que ele poderia ter sobre si, ela é a mostra de que ele sabe quem ele é. Ela é a demonstração de quem tem a convicção de que é o Messias, de que é o Cristo, de que é a palavra de Deus encarnada. E que por isso não precisa de mais do que um jumentinho para poder demonstrar a sua verdadeira face e a sua verdadeira natureza. Jesus poderia ter escolhido vir em glória, vir em majestade, poderia ter escolhido vir em carruagens e cavalos, mas ele fez uma opção, ele fez uma escolha de vir montado em um pequeno jumentinho. Com essa demonstração, Jesus, ele demonstra que ele é o Messias e que ele não precisa de nenhum outro adorno, senão a sua própria palavra e a sua própria natureza, para que as pessoas reconheçam nele o Messias. As palavras de Jesus são palavras do Messias. As atitudes de Jesus são atitudes do Messias. Os milagres de Jesus são milagres que só o Messias poderia realizar. Aquilo que Jesus está para vivenciar por meio da sua morte, da sua crucificação e principalmente da sua ressurreição, são situações que só o Messias poderia vivenciar. Por isso é que ele não precisa de qualquer outro adorno, de qualquer outro enfeite, de qualquer outro objeto, para que as pessoas ao olharem para ele possam identificá-lo como o Cristo, prometido desde a fundação do mundo, aquele que deveria vir para salvar a humanidade, não do Império Romano, não do mundo político, mas para salvá-lo da morte, para salvá-lo do pecado, para salvá-lo do diabo, para salvar a humanidade do reino das trevas. É essa a missão que Jesus veio realizar em nosso meio, e é essa a missão que ele concluiu com grande êxito, nos dando a nós, que cremos no seu nome, o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Dando a nós o direito de, se com ele morrermos, com ele também vivermos eternamente. Dando a nós o direito de sermos com ele mais do que vencedores. É isso que Jesus liberou sobre a nossa vida, e isso excede qualquer expectativa política sobre um Messias general. Mas mais interessante ainda é que ao adentrar na santa cidade, Jesus vendo a cidade de Jerusalém, dos seus olhos escorrem lágrimas. Jesus chora porque ele vê que o povo judeu para o qual ele veio, aquele povo em grande massa, ele não o recebeu. E diante dessa atitude, inclusive das palavras que Jesus lança sobre Jerusalém, Jesus demonstra de forma muito clara que uma é a religião da cúpula, uma é a religião dos líderes gananciosos e mesquinhos, que exploram o povo e que inclusive estão do lado do reino das trevas. Outra, completamente diferente, é a fé do povo. Nós não vivemos numa fé baseada no que um determinado líder espiritual diz, fala ou faz. A nossa base de fé, ela é a palavra de Deus. Nós vivemos não segundo aquilo que nós vemos, segundo aquilo que nós olhamos, mas nós andamos segundo aquilo que nós cremos. E nós cremos na palavra viva de Deus, que se tornou encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Nós andamos não segundo os modismos, ou como disse o apóstolo Paulo, segundo os muitos ventos de doutrinas, mas nós andamos segundo o Evangelho de Cristo Jesus, que veio como homem, a palavra que se fez carne, que habitou no meio de nós, que andou no meio de nós, que viveu como nós vivemos, que morreu no nosso lugar, mas que ressuscitou para nos trazer a vida nova, vida eterna, vida abundante e vida com Deus. Engraçado é que tempo vai, tempo vem, e o ser humano sempre procura nas figuras políticas alguma identificação com a pessoa do Messias. Mas eu queria dizer para você nessa noite que Senhor só existe um, que Messias só existe um, que Cristo só existe um, que Deus só existe um, que Senhor só existe um, é Jesus Cristo,
o Senhor, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos e a quem nós bendizemos nesta noite. É em Jesus que está a nossa esperança. É a Jesus que nós clamamos: hosana, vem aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. É a Jesus que nós entregamos o nosso louvor, é a Jesus que nós entregamos a nossa adoração, é a Jesus que nós entregamos o nosso ser, é a Jesus que nós entronizamos. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, prometido desde a fundação do mundo. Nós estamos nessa semana nos adentrando no período mais especial, mais importante de todo o calendário cristão, o período da Páscoa. E nesse domingo, o qual o calendário cristão chamou de Domingo de Ramos, ou Domingo da Entrada Triunfal de Jesus, é que nós nos lembramos que o reino de Jesus ele não é desse mundo. O reino de Jesus ele não é geográfico, mas o reino de Jesus é o reino dos céus. O reino de Jesus é o reino de Deus. E vive nesse reino aquele que cumpre a vontade de Deus. É cidadão desse reino, aquele que recebe e que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele tem dado a nós um tempo novo, uma palavra nova, uma vida nova, uma alegria nova, uma experiência nova diante do Senhor nosso Deus, que nos amou tanto, que entregou o seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar. Nesse período de Páscoa, se lembre daquilo que Jesus fez por mim e por você. Se lembre que o reino de Jesus, ele é de outro mundo. Coloque as suas expectativas não em homens e mulheres, não em reinos políticos, mas coloque a sua expectativa no reino de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, ele não decepciona ninguém. O ser humano falha, o homem falha, as mulheres falham, mas Deus não falha. Nosso Deus, ele é infalível, e se ele nos promete, ele cumpre. Se ele nos concedeu vida nova, é vida nova que nós teremos. Que ele nos abençoe e que ele nos dê a graça de vivermos debaixo da presença dele e de experimentarmos novamente nesse período de Páscoa essa peregrinação rumo à caminhada que o próprio Jesus realizou. Que ele nos abençoe, que ele seja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém, amém e graças a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
semana, no dia de sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui reunidos em mais um culto de adoração ao Senhor, para nos lembrarmos da paixão do nosso Senhor Jesus que morreu em nosso lugar. Domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui celebrando o nosso culto da ressurreição, porque o nosso Senhor, Ele ressuscitou pela manhã. Então o nosso culto de Páscoa, de celebração da ressurreição do Senhor, será logo no domingo, pela manhã, às 10 horas. Nós estaremos também aqui juntos, celebrando, louvando e honrando ao santo nome do nosso Senhor. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, e nós vamos mais uma vez entregar o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, é o Teu nome que nós louvamos, é o Senhor que nós entronizamos, é a Ti, Deus, a quem nós clamamos hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ó Deus, e nós lançamos diante de Ti todas as nossas expectativas humanas, ó Deus, que são falhas, todas, Senhor, as nossas expectativas, ó Deus, que são equivocadas, como também eram as expectativas dos Seus próprios discípulos. Mas nós nos lançamos, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor tem preparado para nós muito mais do que nós podemos sonhar ou sequer imaginar. Porque nós cremos, Deus, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, mas são grandes coisas, são coisas que vêm do Senhor, que vêm dos céus, que não são desse mundo. Ó Deus, assim nós lançamos diante da Tua presença a nossa vida e o nosso coração. E é assim, Deus, também que nós clamamos para que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. É assim, Deus, que nós clamamos para que o Senhor nos permita, no decorrer dessa semana, retomarmos a caminhada do Teu Filho em direção à Sua morte, à Sua crucificação e à redenção que Ele liberou sobre toda a humanidade. Toma, Deus, nesta noite as nossas vidas, toma, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor seja, Senhor, entronizado não só por meio dos nossos lábios, mas que o Senhor seja entronizado dentro de cada um de nós. Que o Senhor seja entronizado na nossa vida. Que o Senhor, Deus, tome o lugar que é Teu no nosso coração. Que o Senhor tome, Deus, em nós o trono que está escrito o Teu nome, e por isso só o Senhor pode sentar. Livra-nos, Senhor, de todo tipo, de toda espécie de idolatria. Livra-nos, Senhor, das expectativas que lançamos sobre os seres humanos. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Mas nos abençoa, Deus, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua unção, que vem, Senhor, do Teu alto e sublime trono. Derrama, Deus, sobre nós a graça e a presença do Teu Espírito Santo. Faz, Deus, transbordar o nosso coração da alegria do Senhor, que vem, Deus, por meio da ação do Teu Espírito Santo. Permita-nos, Deus, como aquelas pessoas experimentaram aquele dia, ó Deus, que nós possamos, Senhor, vivenciar que o Senhor vem, e que o Senhor vem para nos salvar, e que o Senhor vem para nos libertar, e que o Senhor vem para nos dar esperança, que o Senhor vem para realizar no meio de nós aquilo que nenhum homem e aquilo que nenhuma mulher, ó Deus, poderiam realizar em Teu lugar. Permita-nos, Deus, entregar toda a nossa confiança ao Senhor e só ao Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida, toma, Deus, o nosso coração, toma, Senhor, as nossas dúvidas, toma, Senhor, as nossas expectativas, toma, Deus, a nossa ansiedade, toma, Senhor, a nossa nação, toma, Deus, o Teu povo, e livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Deus, de toda enfermidade, livra-nos, Senhor, dessa pandemia, dessa epidemia, ó Deus, que tem matado inúmeras e incontáveis pessoas. Cumpra em nós, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, mas tem, Deus, misericórdia de nós. Que nessa noite, Deus, mais uma vez, ao terminar esse culto, que nós possamos, Deus, experimentar a graça do Senhor e a unção do Teu Espírito, transbordando sobre o nosso coração. Que o Senhor, Deus, venha nos encher com a paz do Senhor, que excede toda a compreensão e todo entendimento humano. Que o Senhor, Deus, venha ministrar sobre nós. Venha, Deus, nos abençoar, venha, Deus, guardar a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos e irmãs. E venha, Senhor, realizar em nós, cumprir em nós a Tua vontade e o Teu querer. É assim, Deus, que nós oramos. É assim, Deus, que nós agradecemos.
E é assim também, que nas tuas mãos nós nos entregamos, e por isso fazemos em nome de Jesus, aquele que vive, que reina, e que é o Rei da glória. Amém, amém, e graças a Deus. Receba a bênção do Senhor, e que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor sempre eterno e eterno de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, que seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo espalhado sobre a face da terra, hoje, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Você é um cidadão do reino dos céus, você é uma cidadã do reino de Deus, e por isso, que o Senhor abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.